dia, mulher, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Glória a Deus, eu quero te convidar a meditar comigo em mais um trecho da Palavra do Senhor, nesse dia maravilhoso, abençoado que Deus preparou para nós. Mais uma devocional, o maná do céu fresquinho para alimentar o nosso coração, a nossa alma. Eu queria convidar você para abrir os seus ouvidos espirituais, abrir a sua mente, seu coração, para que você possa estar atento à voz do Espírito Santo e para aquilo que Ele tem para falar conosco nessa manhã. Na devocional passada, nós estivemos falando um pouquinho de uma mulher improvável que fez parte da genealogia de Jesus. Nós falamos um pouco sobre Tamar. Hoje nós vamos estar falando de outra improvável, Raabe, uma prostituta. Isso mesmo, uma prostituta que também passou a fazer parte da linhagem de Jesus. E não só isso, o seu nome juntamente com o nome de Sara são as duas únicas mulheres citadas na Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre a história de Raabe, eu preciso falar para você um pouco do contexto dessa história. Veja bem, o povo de Israel tinha saído do Egito sob a liderança de Moisés. A essa altura aqui, Moisés já havia morrido e Josué estava à frente do povo, liderando o povo rumo à terra prometida. Eles estavam prestes a herdá-la, mas no meio do caminho havia um obstáculo, a cidade de Jericó. E eles precisavam conquistar a cidade de Jericó para chegar até Canaã. Essa cidade era conhecida como uma cidade fortificada. Ela era construída entre muralhas altíssimas, espessas, e para você ter uma ideia, casas eram construídas sobre essas muralhas. Pessoas transitavam sobre ela, carros transitavam sobre ela. Era uma cidade quase que impenetrável. E Josué, ele teve uma estratégia. Ele envia 2 espias para que fossem até essa cidade, sabe assim, como quem não quer nada, e sondassem como as coisas funcionavam por ali. Os horários, a rotina, a guarda, a segurança da cidade, como que funcionavam essas coisas. E quando eles voltassem para o acampamento com essas informações, Josué construiria uma estratégia para que pudesse estar invadindo e conquistando Jericó. Aqui começa a história de Raabe. Esses espias, quando chegam na cidade de Jericó, eles vão até a casa dessa mulher, que por ser prostituta, provavelmente, por motivos óbvios, a casa dela devia ser muito movimentada. Deviam haver muitos homens por ali, homens da cidade, viajantes, cambistas, vendedores, deviam estar todos reunidos ali. Então era um lugar muito propício para se levantar informações e também um lugar assim que era muito frequentado. Então esses espias talvez pensaram que iria levantar poucas suspeitas de quem eles eram. Mas acontece que imediatamente a notícia de que 2 homens estranhos estavam rondando a cidade, fazendo muitas perguntas, chega aos ouvidos do rei. O rei fica muito irritado, porque ele já se deu conta de que se tratavam de 2 espias. Ele manda imediatamente alguns homens à casa de Raabe para que ela expulsasse esses homens da sua casa, para que eles fossem apanhados e levados até o rei. Ali provavelmente eles seriam torturados e mortos. Raabe esconde esses homens e despista os guardas que foram até a sua casa. Ela fala, se você for por aquele caminho ali, talvez você ainda os alcance. Mas ela havia-os escondido no terraço da sua casa. Veja bem, ela estava correndo risco de ser morta por infidelidade contra o seu rei, contra a sua cidade. Mesmo assim, ela teve compaixão daqueles homens e ela os esconde. Quando ela conversa com eles, ela diz, nós aqui ouvimos falar do Deus de vocês, os livramentos, a provisão, como Ele trabalha em favor de vocês, como Ele fez com que vocês vencessem tantos adversários aí nessa trajetória de vocês pelo deserto. E quando nós soubemos que vocês estavam por perto, o nosso coração desmaiou de medo. E ela implora e ela diz, olha, assim como eu escondi vocês, eu peço que quando vocês invadirem essa cidade e quando vocês conquistarem ela e destruírem ela, que vocês poupem a mim e a minha família, por favor. Aqueles homens então ali traçam um acordo com Raabe e eles dizem assim, olha, então para termos certeza de que é a sua casa que está sendo poupada e a sua família, eu quero pedir para que você coloque um fio escarlate, um fio vermelho na janela da sua casa, que quando nós invadirmos aqui nós vamos olhar para a tua janela, vamos ver aquele fio escarlate na janela e vamos saber que aquela casa deve ser poupada. Todas as pessoas que estiverem dentro da sua casa serão poupadas, toda a sua família. E assim foi. Nós não sabemos quanto tempo levou, né? Mas nós sabemos que esses espias descem pela janela da casa de Raabe, voltam para o acampamento. E mais tarde, mais à frente ali, nós sabemos que Josué invade essa cidade fortificada.
Nós sabemos que as muralhas vêm ao chão, a cidade fica toda destruída, mas a casa de Raabe permanece de pé, inabalável, intocável, e a vida dela e da sua família foi mantida, foi poupada, conforme ela tinha acordado com os espias. Olha só, minha querida, nessa história aqui, nós temos 3 grandes lições aqui. A primeira delas é a graça, porque ela era uma improvável. Ela não fazia parte daquela nação escolhida por Deus, e mesmo assim ela foi aceita, assim como eu e você. Essa graça nos alcançou. Uma janela de graça foi aberta para nós. Nós não éramos a nação, a menina dos olhos de Deus, mas por intermédio de Jesus essa graça se estende a nós. Ele diz, né, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. E por intermédio do sacrifício de Jesus nós também fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós temos uma lição aqui também de amor. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o sangue do cordeiro, lá nas portas, nos umbrais dos escravos, lá no Egito, do povo de Israel no Egito, poupou a vida dos primogênitos quando o anjo da morte passou. Assim como o fio escarlate na janela de Raabe poupou a sua vida e da sua família, o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos purifica de todo pecado e nos livra da morte e da destruição eternas. Nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus, pelo amor de Deus que deu o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para morrer por mim e por você. Fomos alcançadas com salvação. Outra grande lição na história de Raabe é a misericórdia, porque ela entra na genealogia de Jesus apesar de ser uma improvável, de ser uma prostituta, de ser moralmente questionável a sua conduta. Ainda assim os seus pecados são perdoados, o seu passado é deixado para trás, ela é perdoada e aceita como membro da família de Jesus. Isso é tão precioso, sabe por quê? Porque isso também aconteceu conosco. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados foram apagados, os nossos pecados foram purificados, o nosso passado foi deixado para trás. Não importa o que você fez, quem você era até aqui. O momento em que você decide se colocar debaixo do sangue de Jesus, da autoridade de Jesus, e aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, você e a sua família são poupados. Os seus pecados foram apagados, sua dívida foi paga, está consumado. Você agora faz parte da família de Deus. Tem um lugar na família de Deus para mim e para você. 3 grandes lições nós aprendemos com essa mulher: a graça, o amor e a misericórdia do nosso Deus para conosco. Glória a Deus por essa palavra, minha amada. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E não importa quem você foi, o que você fez, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos decidir no presente como vai ser nosso futuro. Se você ainda tá aí me ouvindo e ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, se você ainda não se rendeu aos pés do Senhor, se você não pediu para que Ele seja seu Salvador, se você não se arrependeu, eu convido você agora a confessar os seus pecados e convidar Jesus para entrar na sua vida, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, pode vir destruição e morte, a tua vida, a tua casa permanecerão inabaláveis, serão poupadas pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Há uma janela de graça aberta para você, mulher. Renda-se à graça e ao amor de Jesus. Um beijo no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.